A Páscoa. Jesus disse a Moisés o que fazer para salvar os filhos dos israelitas. Disse que cada pai israelita deveria pegar um cordeiro. O cordeiro não podia ter mácula. Moisés mandou que os israelitas matassem os cordeiros. Eles lhe obedeceram e passaram o sangue dos cordeiros nas portas. A praga não passaria pelas casas que tivessem sangue nas portas. Se não houvesse sangue na porta, o primogênito morreria. Os israelitas assaram a carne de cordeiro e a comeram. Eles permaneceram em casa. Naquela noite, o primogênito de cada família egípcia morreu, inclusive o primogênito do rei. A praga passou por cima das casas que tinham sangue nas portas. Os filhos dos israelitas não morreram. Jesus chamou essa data de Páscoa. Ele disse aos israelitas que se lembrassem da Páscoa. Disse que deveriam comemorar a Páscoa todos os anos. Eles deveriam lembrar-se de que Jesus salvou o filho deles. O rei temeu que todos no Egito morressem. Ele mandou chamar Moisés e Arão. Disse-lhes que pegassem os israelitas e saíssem do Egito. Os israelitas saíram do Egito. Moisés guiou-os. Jesus mostrou a Moisés o caminho a seguir. O rei do Egito ainda queria os israelitas como escravos. Ele chamou seu exército para persegui-los. Os israelitas chegaram até o Mar Vermelho. Eles viram o exército egípcio aproximar-se. Os israelitas ficaram com medo, acharam que seriam mortos, preferiam ser escravos a morrer. Moisés disse-lhes que não tivessem medo, pois Jesus os ajudaria. Jesus mandou que Moisés erguesse sua mão por sobre o mar. Um vento forte dividiu o mar. Era um milagre. Isso mostrou aos israelitas o poder de Deus. Jesus deteve os egípcios. Os israelitas atravessaram a terra seca. Então, os egípcios o seguiram. Os israelitas estavam seguros do outro lado. Jesus disse a Moisés que erguesse a mão novamente sobre o mar. O mar cobriu os egípcios. Eles foram mortos. Finalmente, os israelitas estavam livres. Eles cantaram, dançaram e agradeceram a Deus. Sempre se lembrariam da Páscoa, sempre se lembrariam de que Jesus os guiou para fora do Egito. Os israelitas no deserto. Moisés e os israelitas viajaram durante 3 dias. Estavam com sede. Eles encontraram água, mas era amarga. Não podiam bebê-la. Jesus disse a Moisés que colocasse uma árvore na água. A árvore fez com que a água ficasse doce. O povo bebeu e continuou a viagem. Eles viajaram durante muitos dias no deserto. Sua comida acabou. Eles ficaram com fome e começaram a zangar-se com Moisés. Jesus deu-lhes alguma coisa para comer. Eles a chamaram de maná. Seu gosto era como o de pão e mel. O maná era encontrado no chão todas as manhãs. Jesus disse-lhes que pegassem somente o maná necessário para cada dia. Algumas pessoas não obedeceram e pegaram muito. Guardaram um pouco para o dia seguinte. Mas na manhã seguinte, o maná estava cheio de bichos e cheirando mal. Eles não podiam comê-lo.
Jesus disse-lhes que não deveriam recolher o maná no dia santificado. Deveriam pegar um pouco mais de maná no dia anterior. Assim, não teriam que trabalhar no dia do Senhor e poderiam guardar o dia do Senhor. O maná permaneceu bom no dia do Senhor. Os israelitas viajaram pelo deserto. Mais uma vez, não havia água para beber. Eles ficaram muito zangados com Moisés. Moisés orou. Jesus disse a Moisés que ferisse uma rocha. Moisés feriu a rocha e a água saiu. Foi um milagre. Isso mostrou ao povo o poder de Deus. Os israelitas beberam a água e continuaram a viagem. Os 10 Mandamentos. Os israelitas viajaram pelo deserto durante 2 meses. Eles chegaram ao Monte Sinai. Moisés subiu a montanha. Jesus Cristo falou com ele. Jesus instruiu Moisés a que dissesse aos israelitas como haviam sido abençoados. Jesus tirou-os da terra do Egito. Ele disse que o povo deveria obedecer aos seus mandamentos. Ele os abençoaria. Moisés desceu da montanha. Contou ao povo o que Jesus disse. O povo prometeu obedecer. Eles fariam o que Jesus dissera e assim seriam abençoados. Jesus queria que os israelitas ouvissem sua voz. Moisés disse-lhes que ficassem ao pé da montanha. A montanha chamava-se Monte Sinai. Uma nuvem de fumaça veio sobre a montanha. Jesus estava na nuvem. A montanha tremeu. Jesus falou ao povo. Jesus Cristo deu ao povo os 10 mandamentos. Jesus disse: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. O povo ouviu a Jesus Cristo. Eles estavam com medo. Não queriam que Jesus lhes falasse. Queriam que ele falasse com Moisés. Então Moisés poderia contar-lhes o que Jesus disse. Moisés subiu novamente ao Monte Sinai. Jesus deu outros mandamentos ao povo. Moisés disse a Arão e aos 2 filhos de Arão que subissem a montanha. Disse também a 70 anciãos que subissem. Eles viram Jesus. Jesus disse a Moisés que subisse para um lugar mais alto na montanha. Jesus escreveu os 10 mandamentos na pedra com o dedo. Jesus deu os mandamentos a Moisés. Moisés ficou lá durante 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, não comeu e nem bebeu. O bezerro de ouro.
Um dos 70 anciãos do Monte Sinai era Josué. Ele esperou ali por Moisés. Arão e os outros homens desceram a montanha. Alguns dos israelitas vieram falar com Arão. Disseram que Moisés já estava fora há muito tempo. Não sabiam o que ele estava fazendo. Estavam cansados de esperar por ele. Queriam que Arão fizesse um ídolo para que eles adorassem. Eles não queriam adorar a Deus. Todos os homens e mulheres usavam brincos de ouro. Arão disse-lhes que lhe trouxessem os brincos. Com ouro ele fez um ídolo. O ídolo parecia um bezerro. Arão construiu um altar perto do bezerro de ouro. Alguns dos israelitas fizeram sacrifícios sobre o altar. Eles adoraram ao bezerro de ouro. Era mau oferecer sacrifícios ao bezerro de ouro. Moisés estava no Monte Sinai com Jesus. Jesus disse que alguns dos israelitas estavam fazendo coisas más. Haviam se esquecido de Jesus. Jesus estava zangado. Ele disse que os israelitas iníquos deveriam morrer. Disse que Moisés seria abençoado por ser justo. Moisés pediu a Jesus que se lembrasse de sua promessa aos israelitas. Jesus havia lhes prometido que seriam uma grande família. Eles possuiriam o sacerdócio, possuiriam também a terra prometida. Moisés desceu do Monte Sinai. Trazia 2 grandes pedras nas mãos. Jesus havia escrito os mandamentos nas pedras com o dedo. Moisés viu o bezerro de ouro. Viu os israelitas dançando. Alguns não estavam vestidos. Moisés ficou muito zangado. Ele jogou as pedras no chão. Elas quebraram-se. Moisés jogou o bezerro de ouro no fogo. Ele estava zangado com Arão. Moisés perguntou a Arão por que ele havia ajudado os israelitas a serem iníquos. Arão disse que fizera o que os israelitas queriam que fizesse. Moisés pediu aos israelitas justos que viessem até ele. Disse-lhes que seriam abençoados. Disse-lhes que os israelitas iníquos deveriam morrer. Jesus disse a Moisés que trouxesse 2 novas pedras para o topo do Monte Sinai. Jesus escreveu novamente nelas os 10 mandamentos. Moisés levou os mandamentos ao povo.